No coração do Rio de Janeiro, uma estrada que corta a costa brasileira se tornou palco de polêmica. A BR-101, conhecida como Rio Santos, não é apenas um caminho entre cidades, mas também um campo de batalha entre motoristas, concessionárias e o poder público. O motivo: o sistema de pedágio Free Flow, implantado com a promessa de modernidade e eficiência, mas que hoje levanta dúvidas, denúncias e investigações. A contextualização. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil público para investigar supostas irregularidades no sistema. O alvo são as concessionárias de rodovias e também a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A principal questão: será que o pedágio de livre passagem realmente beneficia os usuários? Ou está se tornando mais uma fonte de cobrança indevida e multas abusivas? A explicação. Mas afinal, o que é um inquérito civil público? Um inquérito civil público é um procedimento administrativo, sem caráter criminal, usado pelo Ministério Público para apurar situações que possam ferir interesses coletivos, como o direito do consumidor, do meio ambiente ou da ordem econômica. Ao final do processo, o Ministério Público pode propor um acordo, o famoso TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, ou até mesmo ajuizar uma ação civil pública contra os responsáveis. Nós temos a investigação feita no inquérito civil público, que é promovido também pelo Ministério Público. É uma atribuição prevista no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal e também regulamentado por meio dos artigos 8º e 9º da Lei 7.347 de 1985. Ali temos a previsão do inquérito civil público, que o Ministério Público vai promover uma investigação similar ao inquérito policial, mas com a presidência do membro do Ministério Público, para investigar eventual ofensa a direitos coletivos, a direitos difusos, a direitos individuais homogêneos. E isso pode embasar uma ação civil pública. O inquérito civil público, que somente pode ser utilizado pelo Ministério Público, pode gerar uma ação civil pública que pode ser ajuizada por vários outros, não somente pelo Ministério Público, como também, por exemplo, pela Defensoria Pública. O Free Flow. O Free Flow é um sistema automatizado de cobrança, sem cancelas e sem filas. As tarifas são registradas por sensores e câmeras, que leem placas e etiquetas eletrônicas. Na teoria, parece ser a solução perfeita: menos trânsito e mais agilidade. Mas na prática, uma avalanche de reclamações. Motoristas denunciam falta de transparência, dificuldades para pagar a tarifa e cobranças inesperadas de multas. A Justiça já recebeu centenas de processos contestando este modelo de cobrança. Dados e estatísticas. Segundo reportagens da grande imprensa, milhares de motoristas no estado do Rio de Janeiro receberam notificações de infrações relacionadas ao Free Flow desde o início de suas operações. Muitos alegam que nunca foram informados de forma clara sobre como funciona para pagar a tarifa. Em alguns casos, condutores descobriram as multas apenas ao tentar renovar documentos ou ao serem surpreendidos por cobranças acumuladas. A confusão gera insegurança e descrédito. O pedágio eletrônico da rodovia Rio Santos registrou, veja só, gente, mais de 1 milhão de multas em pouco mais de um ano. É muita coisa. É o seguinte, lá funciona assim, não tem cancela, mas depois de passar precisa pagar o pedágio em no máximo 30 dias. É isso, é aquilo que você passou, beleza, né? Mas depois a conta vai chegar, né? E muita gente esquece.
No meio da rodovia Rio-Santos, por onde milhares de carros passam todos os dias, aquele equipamento ali parado também tem passado, mas despercebido. Já tomei 2 multas passando aqui. Sempre quando eu vou para Angra, que eu venho no Rio visitar a família e voltar, eu tomava a multa. É o Free Flow, ou fluxo livre em português. Na prática, o aparelho registra a passagem do veículo e só depois o motorista paga o pedágio. Sem cancela e cabine de cobrança, o sistema melhora a fluidez no trânsito e diminui congestionamentos. O motorista pode fazer o pagamento pelo aplicativo ou rede social da concessionária Rio SP, que administra Rio Santos ou ainda em pontos físicos de atendimento. O prazo para regularizar esse débito é de 30 dias, mas tem muita gente que só fica sabendo da cobrança quando o prazo já venceu e chega a multa. Eu não passo por causa disso mesmo, a gente não sabe o que fazer. E tem colega que passa lá, já ganharam multa e não sabe o que fazer para pagar, para tudo isso, entendeu? Eu não sabia que eu tinha tomado multa, porque não tinha nenhuma sinalização. Aí eu fiquei surpreso que eu fui perceber meses depois. E a multa é salgada, R$ 195,23. O motorista ainda perde 5 pontos na carteira. A infração é considerada evasão de pedágio. A concessionária alega que o Free Flow tem uma taxa de adimplência de mais de 90%, seguindo padrões internacionais. Mas, na prática, a arrecadação em multas já superou os R$ 200 milhões em pouco mais de um ano. Os números da arrecadação em multas nos 3 locais de pedágio eletrônico da Rio Santos são da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. O número de multas passou de 1 milhão entre setembro de 2023 e dezembro de 2024. A média é de 66 mil infrações por mês. A concessionária afirma que faz campanha de conscientização com faixas na estrada e abordagens aos motoristas. Nossa equipe percorreu a rodovia desde o Rio de Janeiro até depois do município de Itaguaí, cerca de 80 quilômetros. Nesse percurso, só encontramos 3 placas avisando da cobrança eletrônica no local do pedágio. Falta sinalização, falta uma praça de pedágio, falta um atendimento, porque se um carro dá um problema aqui na rodovia, não vem ninguém para socorrer, né? Isso é uma obrigação de quem administra um pedágio, né? E ele não tem toda a infraestrutura que um motorista precisa, né? A defesa do consumidor. Aqui entra um ponto fundamental: o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6º estabelece o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços. O artigo 39 proíbe práticas abusivas como dificultar o pagamento ou impor ônus excessivo ao consumidor. E o artigo 42, este garante que, em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago. O que está em jogo não é apenas o bolso do motorista, mas a garantia de que um serviço público concedido deve respeitar a lei e os cidadãos. Alguns problemas reais. Relatos mostram motoristas que receberam mais de 10 multas em sequência, mesmo após tentar pagar o pedágio. Outros afirmam que a plataforma digital de pagamento é confusa e falha. A falta de postos físicos de atendimento também aumenta a sensação de abandono. Para muitos, o sistema parece punir antes de orientar. Ações e reações. Diante da pressão, o Ministério Público oficiou a concessionária e a ANTT, exigindo explicações. O PROCON também acompanha o caso e parlamentares já discutem mudança na legislação para proteger os usuários. A Justiça, em alguns episódios, suspendeu cobranças até que os problemas fossem esclarecidos. A Defensoria Pública instaurou um procedimento para apurar a aplicação de 254 mil multas aos motoristas que passam pelos pórticos do sistema Free Flow. Muitos motoristas não quitaram estas multas por falta de clareza sobre a dívida em aberto. Milhares de veículos passam por dia nos 6 pedágios instalados em 3 rodovias estaduais. Com o método Free Flow, os veículos têm passagem livre e o motorista paga o valor através de um aplicativo.
A Indra passa pelos locais com frequência e teve que se acostumar com a tecnologia. Desde que foi colocado, né, esse novo método de pedágio, eu já passei acho que umas 8, 10 vezes por eles. Eu vou bastante a São Vendelino, então é um local onde sim tem, né? Eu vou também, fui agora no mês passado para a região de Vacaria, que também tem, então eu tenho passado meio que frequentemente. Mas muitos ainda não aderiram completamente ao sistema. Mais de 254 mil multas já foram aplicadas aos motoristas que passam pelos pórticos e não realizam o pagamento. Segundo a Defensoria Pública, esse número expressivo se deve à falta de clareza nas informações sobre o pagamento e penalidades. O órgão instaurou um procedimento para apurar o caso. O procedimento que foi instaurado, a principal foco dele é que a gente oportunize para a concessionária e para o poder público concedente o contraditório, a ampla defesa, e a gente consiga concentrar nesse expediente todas as provas atinentes a essa questão, né? A Defensoria Pública está muito preocupada, principalmente com relação à quantidade de multas e com a falta do dever de informação e de transparência. Apesar do sistema de pedágio livre sem praças físicas estar ligado ao avanço da tecnologia, muitos têm dificuldade em acessar o aplicativo no celular, o mesmo utilizado para carteiras de motorista. Que acaba repassando para o consumidor um ônus que é da concessionária, né? Ela tem vantagens com isso e parece que ela não teve uma contrapartida, que é efetivamente informar e ter o dever de transparência de como as coisas estão se passando, e principalmente o fato de que o poder público está assumindo e está se capitalizando com isso também, porque está arrecadando, né, milhões de reais com essas multas, efetivamente como essas multas estão sendo aplicadas. Algumas soluções que estão em debate. Entre as possíveis saídas estão melhorar a comunicação com o usuário, inclusive com sinalização mais clara nas rodovias. Criar canais de atendimento acessíveis, físicos e digitais. Rever a forma de notificação das tarifas e multas. E, se necessário, modificar a legislação para garantir maior proteção ao consumidor. O TAC, se firmado, poderá trazer obrigações específicas para corrigir essas falhas. A Rio Santos é uma estrada de belezas incomparáveis. Mas agora carrega um desafio que vai muito além da sua belíssima paisagem. O Free Flow é símbolo de inovação tecnológica, mas a tecnologia só faz sentido quando respeita o cidadão. O inquérito civil movido pelo Ministério Público é um passo decisivo para que a promessa de modernidade não se transforme em um pesadelo para os motoristas. No fim, a questão é bem simples. O pedágio deve servir aos interesses públicos e não ao contrário. E cabe à sociedade cobrar, fiscalizar e exigir que a justiça prevaleça nas estradas do nosso Brasil. Na descrição desse vídeo, você encontra um link para um artigo muito bem descritivo sobre esse tema que está publicado em meu blog. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.